Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele estar permitindo nos encontrarmos novamente e nos concedendo um novo dia, o início de uma nova semana. Estaremos juntos aqui, pela graça de Deus, estudando a Bíblia cada dia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Matos Dita, completando hoje mais um ano de vida. Genésio Mioto parabenizando Sidneia, que está aniversariando. Noemi Oliveira parabenizando o neto. Daniel, ontem completou mais um ano de vida. Um alô especial para Edivânia Nascimento, também para Marilda, para Antônio Carlos, para Dolores Otto, Sônia Rocha, pede orações por Jackson, também por Renata e Rafaela. Um alô especial para Mirtz Bressier, nos ouvindo em Montreal, no Canadá. Também um alô para o Ricardo Rodrigues e para Nilda e todos que nos escrevem. Agradecemos e sempre mandaremos alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, por mais este dia e estes momentos que agora estaremos juntos estudando a sua palavra, que teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática o que nós aprendemos. Abençoe todos os que nós citamos aqui e também todos aqueles que estão acompanhando os estudos a cada dia, dê vitórias nos problemas que têm, nas necessidades, dê forças, que não desanimem, que perseverem. Abençoe Matos Dita, que está aniversariando hoje, também Sidneia. Abençoe o Daniel, que aniversariou ontem. Também queres abençoar o Jackson, a Renata, a Rafaela e Mirtz Bressier e todos os demais que nos pedem orações, que tu os abençoes e conceda aos aniversariantes muitos anos de vida, em nome de Jesus. Amém. Estamos hoje terminando o mês de agosto e já 8 meses se passaram deste ano de 2025 e já estamos aí na reta final do ano e pedimos a todos vocês que continuem perseverando na fé, que não desanimem. Nós temos muitos problemas, muitas dificuldades, mas o Senhor está conosco e vamos estar sempre procurando ter comunhão com Ele, estudando a Bíblia e também orando, para que nós possamos vencer as provações que nos vêm e possamos nos manter firmes e confiantes na promessa de Jesus de que Ele breve vai voltar. Estamos aguardando e com certeza essa promessa vai se cumprir em breve. Nós continuaremos o nosso estudo sobre o livro de Êxodo. Nós estamos aqui nesta série e na próxima série vamos estudar lições de fé no livro de Josué. E depois, então, faremos algumas pequenas mudanças, como nós apresentamos aqui o programa, a diretoria do Hora Tranquila está sugerindo, e nós estaremos, então, contando sempre com a participação de vocês. Essa semana nós vamos falar sobre a aliança e o modelo. Moisés, ele, como sempre, estava na presença de Deus, falava com Deus, e Deus deu, então, as instruções para que Moisés falasse com o povo. Está em Êxodo capítulo 24, verso 3, diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Nós, seres humanos, sempre dizemos, quando nós ouvimos algum apelo, quando nós sentimos que precisamos fazer a vontade de Deus, nós também falamos como o povo de Israel: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Tudo que está escrito na Bíblia, nós faremos. Mas como seres humanos, nós somos falíveis. Nós rapidamente esquecemos daquilo que nós falamos, das promessas que nós fazemos e continuamos vivendo a mesma vida de antes. E praticamente nada muda em nossa vida espiritual. Mas se nós buscarmos ter comunhão com Deus cada dia, se nós procurarmos estudar a Bíblia, ler a Bíblia, orar, nós vamos ver que o nosso relacionamento com Deus vai melhorar. Porque Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. Deus, Ele chamou o povo de Israel, tirou-os lá do Egito, levou-os para a terra prometida, e nesse trajeto, eles permaneceram ali no deserto 40 anos, nesse período,
Deus estava se relacionando com o povo e se apresentando ao povo para que eles conhecessem a Deus. E Deus quer ter também conosco este relacionamento. Mas o que acontece é que nós falamos tudo que o Senhor falou, nós faremos, e depois nós vamos fazer a nossa própria vontade, fazer aquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Então nós, normalmente, não nos relacionamos com Deus como Ele deseja se relacionar conosco. Quando nós nos relacionamos ou nos conectamos com Deus, Ele nos capacita a seguir aquilo que Ele nos ensina e Ele nos capacita também a entender o que significa obedecer à Sua palavra. Não é de admirar que a geração de seguidores de Jesus, agora no tempo do fim, essa geração ela seja descrita como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É a última geração que está vivendo sobre a terra, é a nossa geração. Como eu já disse para vocês, nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas é a última geração, não existe outra, porque quando João recebeu a revelação lá do Apocalipse, ele escreveu 7 cartas às 7 igrejas lá da Ásia, e cada igreja daquelas 7 representa um período da igreja cristã. E nós estamos no último período, que é o período da igreja de Laodiceia. É o povo do juízo, o povo julgado. Então essa é a última geração. E com certeza, muitos de nós estarão vivos, não passarão pela morte e contemplarão Jesus voltando. E é claro que todos aqueles que morreram na fé, na promessa de que criam que Jesus estaria vindo, esses, pouco antes de Jesus voltar, eles ressuscitarão para contemplar o cumprimento da promessa daqueles que perseveraram, para ver Jesus voltando. Então, irmãos, nós precisamos nos alegrar, nos animar e nos firmar na verdade. Agora, quando nós lemos aqui em Êxodo, no capítulo 24, nos versos de 1 a 8, nós vamos encontrar aqui algo que nos fala sobre o livro e o sangue. Vamos ver. Então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo e traga Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes de Israel. Todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Moisés desceu e transmitiu ao povo todas as instruções e ordens do Senhor, e todo o povo respondeu em uma só voz: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés anotou com exatidão todas as instruções do Senhor. Logo cedo na manhã seguinte levantou-se e construiu um altar ao pé do monte. Também ergueu 12 colunas, uma para cada tribo de Israel. Em seguida enviou alguns rapazes israelitas para apresentarem ao Senhor holocaustos e touros sacrificados como ofertas de paz. Moisés colocou em vasilhas metade do sangue desses animais e aspergiu a outra metade sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu em voz alta para o povo. Mais uma vez todos responderam: obedeceremos ao Senhor, faremos tudo o que ele ordenou. Moisés pegou o sangue das vasilhas, aspergiu-o sobre o povo e declarou: este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Eu li Êxodo 24, versos de 1 a 8. Deus, ele procura se relacionar conosco, e agora aqui ele chama então Moisés e mais 73 líderes para subirem ao monte, para que Deus pudesse dar novas instruções. Deus, ele procura demonstrar a cada ser humano que ele ama individualmente cada um, porque a palavra de Deus diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. E Deus, por amor, ele fez tudo o que era possível para que o povo de Israel saísse lá do Egito, fossem para a terra prometida e tivesse um relacionamento com ele. Deus fez tudo, Deus deu prova do seu poder, deu prova de que ele estaria com eles cada dia, de que eles não precisariam lutar para vencer as batalhas, porque Deus venceria por eles. Então Deus, ele procurava demonstrar que ele estava com o povo, e assim também ele está conosco hoje. Mas, infelizmente, muitos cristãos não se dão conta
de que mesmo em meio aos problemas que enfrentam, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus continua nos amando, mesmo se nós falhamos na nossa vida espiritual, se nós fracassamos, se nós caímos, se nós pecamos, Deus ele continua nos amando, porque a palavra de Deus nos diz, o próprio Senhor Jesus falou que quando ele fosse levantado da terra, quer dizer, quando ele fosse crucificado, atrairia todos a ele. Então a cruz ela tem um grande poder, o poder de atrair as pessoas a Deus através do amor que Jesus demonstrou por cada um de nós, dando a vida para pagar o preço do nosso pecado. A cruz, então, ela nos atrai para Deus, para que nós possamos ter a certeza de que nós também iremos reinar com ele por toda a eternidade. Então, Moisés, ele escreveu aqui num livro, como diz a passagem que nós lemos, de Êxodo 24, de 1 a 8. Esse livro era o livro da aliança e Moisés então leu tudo que estava escrito ali a respeito deste relacionamento de Deus com o seu povo. Quando diz aqui o livro da aliança, era o pergaminho, aquelas leis que eram escritas em pergaminhos e colocados ao lado da arca. Então Moisés pegou, leu, e o povo mais uma vez disse: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E aí o que Moisés fez? Ele pegou o sangue que estava nas vasilhas, o sangue daqueles touros, que foram sacrificados por aqueles jovens que Moisés chamou para que sacrificassem aqueles touros, e aquele sangue então foi aspergido sobre o povo. Foi assim, como que borrifado, sobre aquela multidão que estava ali, selando assim a aliança de Deus com seu povo e o seu povo para com Deus. Aqui diz então no verso 8, este sangue confirma a aliança que o Senhor fez com vocês quando lhes deu estas instruções. Então, por isso Moisés pegou o sangue dos animais que foram sacrificados e aspergiu sobre o povo. Nós precisamos então, irmãos, entender que há necessidade de termos um relacionamento pessoal com Deus. Como todos nós sabemos, a salvação ela é individual. Jesus mesmo disse que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Porque decidem cumprir aquilo que prometem a Deus, viver o relacionamento com Deus. Então nós precisamos saber que somos frágeis, somos pecadores, mas Jesus ele está pronto a nos socorrer se nós clamarmos a Ele, se nós erguermos a nossa voz e pedirmos que Ele nos ajude a vencermos o problema que nós temos de nos esquecermos de nos relacionar com Deus. Nós temos o hábito de sempre quando levantamos pela manhã, agradecer a Deus pela proteção, pedir as bênçãos para o novo dia, e temos o nosso devocional, temos o nosso estudo pela manhã, isso nas nossas casas, aqueles que não têm deveriam ter, para que nos relacionemos com Deus. Mas o que acontece é que a maioria acorda pela manhã, levanta e faz o que tem que fazer, se arruma, vai sair para ir fazer os seus afazeres e se esquece de relacionar com Deus. Então, irmãos, que nós possamos aprender na palavra de Deus que Deus ele quer se relacionar conosco, mas nós também precisamos nos relacionar com Ele para que sejamos fortes e vitoriosos nos problemas que nós enfrentamos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.